Agora, qual o melhor momento? Quanto tempo você deve esperar? Quais são as técnicas que existem? Como é que fica a amamentação? A gente convidou o cirurgião plástico, o Dr. Leonardo Feliz, nesse feriado com a gente. Obrigada, viu, Leonardo? Muito obrigado pelo convite. Por ter vindo, Sempre viu? um prazer estar aqui. Eu fico feliz. E, manda a sua pergunta, 99897-1000, a gente vai falar sobre cirurgia plástica. No caso, muitas mães, eu acredito que o corpo transforma, né, Leonardo? Sim. E aí elas costumam procurar logo que dão à luz, assim, para poder fazer a cirurgia? Como a gente sabe, durante a gestação e até após a gestação, o corpo se transforma demais da mulher, né? Verdade. E acaba que a mulher fica com uma baixa autoestima, fica ansiando um desejo muito grande de retornar, né, ao corpo que tinha antes. Então, logo após a gestação, ela já vai nos buscar. Mas a gente sempre orienta, tem que ter um pouco de paciência, tem que esperar o organismo regredir, né? Tudo que ele evoluiu durante a gestação. Então, o ideal é esperar pelo menos 6 meses após a gestação. E lembrando, se estiver amamentando, tem que aguardar 3 meses após o término da amamentação. E, além disso tudo, a gente sabe que a cirurgia plástica tem um tempo de recuperação, né? Então, nem sempre você vai poder pegar a sua criança que está bem novinha, né, o bebê. Então, às vezes, eu oriento também esperar que ela esteja andando, que ela já esteja um pouco mais desenvoltura. Independente, digamos assim, né? Isso, para você conseguir fazer um pós-operatório bem feito e a cirurgia ser um sucesso, né? Então, teria que esperar ali 1 ano, mais ou menos, a média, né? Sim, tem algumas mulheres que ficam com muita ansiedade, querem operar. Aí elas já ficam cientes que vai ter que alguém que vai ter auxiliar com o neném, que vai ter que ter um cuidado, já fica ciente de tudo que vai acontecer no pós-operatório. Se quer operar, após esse tempo que a gente falou, não tem problema. E aí, no caso, você bem falou, né? O corpo vai passando por transformação. Por exemplo, a barriga custa voltar, ela fica flácida, os peitos também, né? Os seios podem cair. Essas são as principais reclamações das mulheres? Isso. Com a alteração do corpo, os principais são a mama, que ela aumenta muito para amamentar, e depois ela regride, fica mais flácida, cai. E o abdômen, que com a distensão do abdômen acaba afetando até a musculatura, né? Então acaba correndo aquela diástase dos músculos, né? E a pele, depois que ela regride, ela fica flácida, pode ter as estrias, né? Que estão temidas. E ainda fica com uma queda do abdômen também, né? E quais são as técnicas que a gente tem, Leonardo? Isso. Falando das duas regiões, das mamas, a mulher sempre quer elevar. Então, a gente tem a mastopexia, que é a retirada de pele, que pode ou não associar uma prótese. Tem mulheres que querem colocar prótese, quer aumentar um pouquinho, não tem problema, mas pode ser feito também sem a utilização das próteses. E no abdômen, a gente faz a abdominoplastia, que é a retirada do excesso de pele e de gordura. E atualmente a gente sempre associa um pouco da lipoaspiração, para a gente dar um contorno, dar uma definição maior no abdômen, que seria a lipoescultura, né? E aí o tempo de recuperação vai ser o quê? 1 mês? Depende da cirurgia. Se foram feitas as duas, né? Geralmente a gente fala assim, primeiro mês é um mês mais de recuperação mais rápida, de uma regressão. Depois, uns 2 meses, aí você começa a ver um resultado legal, já pode fazer uma atividade física, fazer uma musculação, pegar a sua criança normalmente e voltar à rotina normal. E pode-se fazer os 2 procedimentos? Sim, pode juntos? ser feito. O ideal é que faça com uma equipe que está acostumada a fazer, porque na cirurgia plástica a gente brinca que não pode dar nada errado, né? Porque é uma cirurgia estética. Então a gente minimiza ao máximo os riscos. Quanto mais procedimentos você associa na cirurgia, maior é o tempo cirúrgico e aumenta um pouco o risco. Mas é totalmente possível ser realizados os 2 procedimentos na mesma cirurgia. E é preciso emagrecer também? Você falou até desse tempo de espera pela recuperação do organismo, né, que passou por transformação durante a gestação. E às vezes é preciso também emagrecer um pouco para que o resultado seja melhor? Sim. Já com a amamentação, geralmente o corpo da mulher ele já regride, ele já emagrece um pouco. Verdade. Tem algumas mulheres que não conseguem. Aí sim, o ideal seria tentar emagrecer o máximo que conseguir, para que tenha um resultado melhor, para que consiga, às vezes, tirar uma quantidade maior de pele, para que consiga dar um contorno maior na cirurgia, né? Então, assim, mas mesmo a evolução natural após a gestação já é emagrecer um pouco, já é retornar o corpo que era, né? Ô, Leonardo, às vezes a mulher tem um filho e já quer fazer a cirurgia, mas planeja ter mais filhos. Qual que é a orientação? Isso é um ponto bem importante, né? Porque às vezes com a ansiedade de querer operar,
Às vezes chegam lá pra gente, não quero ter filhos, mas a mulher às vezes é muito nova, tem só um filho, então tem que se pensar muito bem antes da cirurgia. Caso decida operar e mesmo assim ainda quer ter filhos, a gente muda algumas técnicas na cirurgia. Por exemplo, a costura da musculatura, que é a sutura, geralmente a gente não faz, porque isso atrapalha o crescimento do abdômen depois se ela for ter uma nova gestação. E a nossa prioridade é a criança, não a estética dela agora. Então, assim, a gente vai retirar o excesso de pele, vai fazer uma lipoaspiração, mas vai tomar alguns cuidados extras para que não ocorra nenhum problema numa gestação futura, né? Estão chegando perguntas para você. Olha, Mônica, eu gostaria de saber se depois de um mês após a cirurgia de abdominoplastia... aí não veio o restante da pergunta. Keila, eu não entendi a sua pergunta. Você pode mandar aqui para mim o que você gostaria de saber? Ela está digitando aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Dr. Leonardo Feliz para você poder fazer a sua pergunta. Nós estamos conversando hoje sobre cirurgia plástica pós-gestação. E você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Leonardo, eu já volto com você, viu? A confeitaria tem ganhado o gosto do brasileiro, né? O melhor momento, quanto tempo você deve esperar, quais são as técnicas que existem, como é que fica a amamentação? A gente convidou o cirurgião plástico, Dr. Leonardo Feliz, nesse feriado com a gente. Obrigada, viu, Leonardo? Mônica, obrigado pelo convite. Vindo, sempre viu? Um prazer estar aqui. Eu fico feliz. E, manda a sua pergunta, 99897-1000, a gente vai falar sobre cirurgia plástica. No caso, muitas mães, eu acredito que o corpo transforma, né, Leonardo? Sim. E aí elas costumam procurar logo que dão à luz, assim, para poder fazer a cirurgia? Como a gente sabe, durante a gestação e até após a gestação, o corpo se transforma demais da mulher, né? Verdade. E acaba que a mulher fica com uma baixa autoestima, fica ansiando um desejo muito grande de retornar, né, ao corpo que tinha antes. Então, logo após a gestação, ela já vai nos buscar. Mas a gente sempre orienta, tem que ter um pouco de paciência, tem que esperar o organismo regredir, né? Tudo que ele evoluiu durante a gestação. Então, o ideal é esperar pelo menos 6 meses após a gestação. E lembrando, se estiver amamentando, tem que aguardar 3 meses após o término da amamentação. E, além disso tudo, a gente sabe que a cirurgia plástica tem um tempo de recuperação, né? Então, nem sempre você vai poder pegar a sua criança que está bem novinha, né, o bebê. Então, às vezes, eu oriento também esperar que ela esteja andando, que ela já esteja um pouco mais desenvoltura. Independente, digamos assim, né? Isso, para você conseguir fazer um pós-operatório bem feito e a cirurgia ser um sucesso, né? Então, teria que esperar ali 1 ano, mais ou menos, a média, né? Sim, tem algumas mulheres que ficam com muita ansiedade, querem operar. Aí elas já ficam cientes que vai ter alguém que vai ter auxiliar com o neném, que vai ter que ter um cuidado, já fica ciente de tudo que vai acontecer no pós-operatório. Se quer operar, após esse tempo que a gente falou, não tem problema. E aí, no caso, você bem falou, né? O corpo vai passando por transformação. Por exemplo, a barriga custa voltar, ela fica flácida, os peitos também, né? Os seios podem cair. Essas são as principais reclamações das mulheres? Isso. Com a alteração do corpo, os principais são a mama, que ela aumenta muito para amamentar, e depois ela regride, fica mais flácida, cai. E o abdômen, que com a distensão do abdômen acaba afetando até a musculatura, né? Então acaba correndo aquela diástase dos músculos, né? E a pele, depois que ela regride, ela fica flácida, pode ter as estrias, né? Que tão temidas. E ainda fica com uma queda do abdômen também, né? E quais são as técnicas que a gente tem, Leonardo? Isso. Falando das duas regiões, das mamas, a mulher sempre quer elevar. Então, a gente tem a mastopexia, que é a retirada de pele, que pode ou não associar uma prótese. Tem mulheres que querem colocar prótese, quer aumentar um pouquinho, não tem problema, mas pode ser feito também sem a utilização das próteses. E no abdômen, a gente faz a abdominoplastia, que é a retirada do excesso de pele e de gordura. E atualmente a gente sempre associa um pouco da lipoaspiração, para a gente dar um contorno, dar uma definição maior no abdômen, que seria a lipoescultura, né? E aí o tempo de recuperação vai ser o quê? 1 mês? Depende da cirurgia. Se foram feitas as duas, né? Geralmente a gente fala assim, o primeiro mês é um mês mais de recuperação mais rápida, de uma regressão. Depois, uns 2 meses, aí você começa a ver um resultado legal, já pode fazer uma atividade física, fazer uma musculação, pegar a sua criança normalmente e voltar à rotina normal. E pode-se fazer os 2 procedimentos?
Sim, pode juntos? ser feito. O ideal é que faça com uma equipe que está acostumada a fazer, porque na cirurgia plástica a gente brinca que não pode dar nada errado, Nada errado, né? porque é uma cirurgia estética. Então a gente minimiza ao máximo os riscos. Quanto mais procedimentos você associa na cirurgia, maior é o tempo cirúrgico e aumenta um pouco o risco. Mas é totalmente possível ser realizados 2 procedimentos na mesma cirurgia. E é preciso emagrecer também? Você falou até desse tempo de espera pela recuperação do organismo, né, que passou por transformação durante a gestação. E às vezes é preciso também emagrecer um pouco para que o resultado seja melhor? Sim, já com a amamentação, geralmente o corpo da mulher ele já regride, ele já emagrece um pouco. Verdade. Tem algumas mulheres que não conseguem. Aí sim, o ideal seria tentar emagrecer o máximo que conseguir, para que tenha um resultado melhor, para que consiga, às vezes, tirar uma quantidade maior de pele, para que consiga dar um contorno maior na cirurgia, né? Então, assim, mas mesmo a evolução natural após a gestação já é emagrecer um pouco, já é retornar o corpo que era, né? Ô, Leonardo, às vezes a mulher tem um filho e já quer fazer a cirurgia, Isso. mas planeja ter mais filhos. Qual que é a orientação? Isso é um ponto bem chave, importante, né? né? Porque, às vezes, com a ansiedade de querer operar, às vezes chegam lá pra gente, não quero ter filhos, mas a mulher às vezes é muito nova, tem só um filho, então tem que se pensar muito bem antes da cirurgia. Caso decida operar e mesmo assim ainda quer ter filhos, a gente muda algumas técnicas na cirurgia. Por exemplo, a costura da musculatura, que é a sutura, geralmente a gente não faz, porque isso atrapalha o crescimento do abdômen depois se ela for ter uma nova gestação. E a nossa prioridade é a criança, não a estética dela agora. Então, assim, a gente vai retirar o excesso de pele, vai fazer uma lipoaspiração, mas vai tomar algus cuidados extras para que não ocorra nenhum problema numa gestação futura, né? Estão chegando perguntas para você. Olha, Mônica, eu gostaria de saber se depois de um mês após a cirurgia de abdominoplastia... aí não vê o restante da pergunta. Keila, eu não entendi a sua pergunta. Você pode mandar aqui para mim o que você gostaria de saber? Ela está digitando aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Dr. Leonardo Feliz para você poder fazer a sua pergunta. Nós estamos conversando hoje sobre cirurgia plástica pós-gestação. E você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Leonardo, eu já volto com você, viu? A